Você sente inveja das outras pessoas? Ou será que as outras pessoas é que sentem inveja de você? Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Farei alguns apontamentos espíritas sobre esse pecado capital. A inveja é o pecado envergonhado, não admitido. Ao contrário de outros pecados que nós praticamos, e muitas vezes assumimos até com alguma satisfação, como a luxúria, por exemplo, parece ser constrangedor admitir a dor pelo sucesso do outro, a dor de ver a felicidade de uma outra criatura. As pesquisas apontam isso. Quando as pessoas são perguntadas, elas vão admitir que são alvo da inveja dos outros em escala muito maior do que aquelas que admitem sentir inveja. Ou seja, a matemática não fecha. Esse é um comportamento tão marcante em nós, desde muitos séculos, que serviu de motivo para várias histórias e simbolismos. Se a gente abrir a Bíblia, vamos encontrar isso lá com bastante frequência. A história de Caim com seu irmão Abel talvez seja mais notória, ou o simbolismo de Lúcifer, dentre outras personagens. Nas obras clássicas de Shakespeare, nós percebemos que a inveja também é um elemento central em muitas das histórias. Então vejam vocês que é uma dificuldade que nos acompanha faz algum tempo e que nos dias de hoje, por causa dos avanços ligados à internet, essa questão novamente se apresenta para nós com bastante força. Por quê? As redes sociais, como o Facebook e principalmente o Instagram, elas valorizam muito essa exposição das pessoas. Então, se nós tivemos um período onde nós valorizamos a privacidade e os outros tentavam invadi-la para conhecer a nossa intimidade, em tempos de internet é exatamente o oposto que acontece. As pessoas pulam os muros da sua intimidade e se expõem para as outras criaturas. E aí nós criamos um mercado de aparências, de vidas sensacionais, de férias únicas, de fotos maravilhosas, de corpos dentro de padrões que só são alcançáveis pela manipulação dos programas de computador. E tudo isso incentiva, mais uma vez, comportamento invejoso, porque a gente fica se comparando com a vida dos outros, que parece sempre mais perfeita, mais legal, mais bacana. O corpo dos outros parece também ser muito mais bonito, atraente, malhado do que o nosso próprio. Então esse é um desafio que particularmente nos atinge hoje por causa de como nós estamos utilizando da internet. Estamos encarnados com o propósito de progresso espiritual. Escolhemos algumas provas que são as situações específicas, atendendo a finalidades particulares do nosso momento evolutivo. Esse processo de estar encarnado, ele é desafiador, traz algumas dores que são consequências de estarmos encarnados, e Allan Kardec teve a atenção de indagar dos espíritos se, ao lado desses tormentos materiais, podemos também provocar tormentos morais enquanto estamos encarnados. E a resposta dos espíritos é afirmativa. Eles nos esclarecem de que alguns sofrimentos materiais independem da nossa vontade, mas os morais são provocados por nós, como a ambição desmedida, como o orgulho ferido, a avareza, dentre outros. E os espíritos destacam a inveja e o ciúme como extremamente problemáticos. Eu vou ler a questão 933 de O Livro dos Espíritos, a ênfase que eles dão nesse aspecto. Acompanhem. A inveja e o ciúme. Felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. Os invejosos e os ciumentos estão no estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários
e a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno? Vejam vocês que os Espíritos estão deixando claro, nós é que alimentamos essas duas condições e por causa disso criamos todo esse sofrimento que eles descrevem de maneira tão profunda e tão resumida nesse item de O Livro dos Espíritos. Compete a nós, diante disso, nos observarmos com mais frequência, com mais sinceridade, admitindo as situações onde nós sentimos a inveja e não nos culparmos nem nos reprimirmos, mas atuarmos no sentido de educação, identificar a origem desse sentimento e trabalhar sobre ele. É isso que nós podemos e devemos fazer e desse modo, com disciplina, nós conseguimos então nos educar nessas emoções e não deixar que elas se alimentem da nossa cobiça e causem prejuízos para a nossa vida, como passar o tempo todo falando mal dos outros, como ficar menosprezando a conquista das outras pessoas e por aí vai. Mas então vamos entrar em outro paradigma de vida e de comportamento. Ainda é muito natural da nossa parte que a gente faça comparações da nossa vida com a vida das outras pessoas. Isso é motivo de muita infelicidade, porque a gente está sempre colocando como parâmetro de estarmos bem ou de sermos bem-sucedidos tudo aquilo que os outros conquistam ou que os outros valorizam como sendo melhor. Nosso papel é nos concentrarmos na nossa própria vida, fazer o nosso melhor, continuar o nosso desenvolvimento espiritual, lembrando que essa é a grande finalidade de estarmos encarnados. Com o sentimento de inveja, é preciso admiti-lo para que possamos trabalhá-lo. No entanto, algumas vezes a gente pode fazer uma escolha errada de como nós administramos isso. Um primeiro mecanismo de fazer isso de maneira inadequada é a bajulação, onde nós ficamos cercando a pessoa, tratando-a dessa maneira diferente, achando que isso pode ser bom para ela ou bom para nós, até mesmo na esperança de pegar alguma sobra do que venha dos benefícios que essa pessoa consiga na vida. Uma outra forma inadequada que nós temos é cair na idolatria, fazermos dessas pessoas verdadeiros deuses, que aí então são inquestionáveis ou que são modelos absolutos de perfeição, de sucesso e por aí vai. A doutrina espírita nos convida sempre a uma posição de equilíbrio, que nesse caso implica em dizer em admirar a outra pessoa. Quando nós admiramos o que alguém faz, a maneira como alguém se comporta na vida, nós adotamos isso como uma boa referência de que se a pessoa pode, talvez com esforço a gente possa também fazer algo semelhante, mas acima de tudo serve de exemplo para que a gente possa desenvolver os nossos valores e as nossas aptidões. E a gente não deseja o mal do outro, mas a gente fica feliz de ver o progresso dele e toma como uma referência para incentivar que eu mesmo possa fazer esse desenvolvimento também numa área específica de comportamento ou da vida material. São algumas considerações a respeito da inveja que em nós habita. Espero que seja útil para você. Se você gostou, curte, compartilha. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ative o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. Publicamos vídeo toda terça-feira às 11 horas, fazemos uma live toda quinta às 20 horas. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima!